Você já investiu no Mais Controle? Em 2014. Na verdade, eu vou começar a mudar a pergunta. Eu falo assim, quando você investiu? Vai ser sempre assim. Esse ano. Esse ano? Junto com vocês. Junto com você, cidadão. Você viu o Cabrito tá ligeiro? Seu como Cabrito tá ligeiro? Tá ligeiro. Ele tá ligeiraço, Você tá nessa empresa também, cidadão. Tá ligeiro. Cabrito, a qual valuation que a gente entrou? Se você já estressou sua vida, seu tempo, a sua mente, a sua cabeça, a sua família com alguma obra alguma vez na vida... Quem nunca? Quem nunca, não é? Cara, especialmente por conta de gastos, orçamento, desorganização com a construtora. Aliás, a obra nunca entrega na hora, né, Lucão? Nunca. Você já viu uma obra entregar na hora? Nunca vi. Isso é um estresse do caramba. É totalmente tá? o oposto de, às vezes, uma Amazon que fala assim, cara, vou te entregar daqui uma semana e te entrega amanhã. Sim, aí você fala, entendeu? putz, É aí muito a louco. obra sempre vai ser daqui uma semana e daqui 3 meses. Isso é falta de controle? Falta de controle. É. Então, se esse episódio é pra quem já fez uma obra e já teve problemas com a obra, e pra quem ainda nunca fez uma obra, mas vai fazer e vai ter problema, pra quem é esse episódio, Lucão? Pra quem é esse episódio? Pra todo mundo que vai fazer obra. Pra resumir, hoje a gente não tá sozinho. Fala português. A gente nunca tá sozinho. A gente está aqui com João Kepler, empreendedor, investidor anjo, que está construindo um futuro melhor para o cenário de startups brasileiras e também ex-gerente de CPD. Seja muito bem-vindo, Keplito, cidadão. E já que tá falando de pessoas extremamente bem-sucedidas, pessoas que já venceram na vida e vêm até aqui para compartilhar suas histórias seu humildemente sucesso, né? conosco, um pouquinho do seu sucesso, quase como quem não quisesse nada. Estamos aqui com Guilherme Junqueira, que é cofundador da Mais Controle, a empresa que ajuda os brasileiros a simplificar as obras e a não deixar nada sair do controle. Ele tem mais de 12 anos de experiência no ramo de construção civil. Meu Deus, seja muito bem-vindo, Guilherme Junqueira. Obrigado, primo. Prazer estar aqui. Vamos Obrigado. falar hoje sobre negócios, mercado de construção civil, já que vamos falar sobre isso hoje, tá? Tá bom. Sobre o empreendimento do Gui Complexo. Junqueira. Do início da pandemia, em março de 2020, até o último mês, de maio, o setor da construção civil criou mais de 430 mil vagas de emprego com carteira assinada. Caramba. Qual é o período aí? De março de 2020 até maio de 22. Porra. Pensa assim, ó, 430 mil vagas com carteira assinada. Meio Fora, milhão de carteira tem um assinada. monte que não tem carteira assinada aí. Que é cara. Exato, uma empresa exato. PJ. A previsão para 2023 é de expansão de 4,5% no setor. Dados sobre a construção civil. A construção civil emprega 10% dos brasileiros. Uma coisa pra caramba. 21 milhões de pessoas. 9% de todos os impostos da União vêm do setor de construção, tá? É algo em torno de 16 bilhões. 7% do produto interno bruto, do PIB, vem da construção civil. Tem um déficit, por mais que seja muito grande, tem um déficit habitacional, ou seja, falta casa, falta espaço para as pessoas morarem, para 7,8 milhões de habitações. Faltam 7,8 milhões de casas. De Pelo amor de Deus, de velho. habitação, não é de pessoa, não, é de casa. Então você pergunta, esse mercado vai crescer? Cara, não sei. Eu sei que falta 7,8 milhões de casas. E esse déficit aumentando no ano aí. Aumentando ano a ano. Expectativa de crescimento. Caramba, Até cara. 2030, o déficit habitacional deve ultrapassar 11 milhões de Olha aí, residências. O que você Caramba. falou. Né? De acordo com o Departamento de Construção Civil da Escola Politécnica da USP, 83% das obras ultrapassam o orçamento inicial. Ah, isso é um problema. É, A sua obra, primo, ultrapassou o orçamento Quanto do inicial? orçamento inicial? Não, eu sei que... Eu nem vou fazer lá, nem vou perguntar se ultrapassou, eu quero saber É que o quanto. orçamento ali já era meio aberto, né, cara? É tipo assim, ó, entre 2 e 10 milhões. Não, de verdade. Você não tinha uma ideia de orçamento quando você começou a fazer a casa? Eu acho que tinha. Claro. Ele falou assim, vou gastar minha milha. Tinha. Minha Gastou milha por mais. mês. A gente pega eu, Kaique e o Lucão, pega um martelo cada um. Pega uma tinta, passa um final de semana aqui. Viu? É porque também no meio da 7 obra... milhões Cara, de não reforma. dá pra você passar uma tinta na parede sem você errar o quanto você queria gastar, cara. Não dá. É, mas, Não, mas a é gente que... pagou 4 milhões na casa e gastou 7 milhões na reforma. Mas é, Pelo amor eu de lembro Deus. dessa Mas obra... a tua expectativa, a pergunta era quanto? É mais 4? Uns 2. 2 e gastou, putz, 7. 7. Quem Mas- quiser ver a casa do primo, tem Mas vou deixar sabe- o vídeo aqui na descrição. Mas casa é um negócio muito íntimo, porque eu lembro na parada do Thiago que era assim, ó. Eu lembro que você ia gastar esses 2, só que aí a moça mostrava um piso normal e um piso vindo de Israel. Aí você fala assim, meu, eu quero esse piso aqui. Aí você vai vendo o negócio... Não, isso porque Tá passando. você ganhou muito presente na casa. Então, né? é que então, vamos lá. Tá, e tem tem mais isso também. e fora né? que Esse set aquele... tem muito a ver com isso também, tá? Ah, Esse set, boa parte dele eu ganhei. tá. Mas no valor de 7. Então, se eu
tivesse gasto mesmo. Eu me lembro que um amigo meu que tem uma fábrica de tinta, a Ibratim, conectei você com um pino muito legal, o pessoal do da Ibratim, inclusive. exato. Então, assim, foi bacana. A gente teve muita parceria, muito presente. Foi muito legal, de fato, né? Mas é um emocional muito forte que fica no negócio. Então você fala assim, é pra minha casa, não tem que economizar. Mas acho que não é só isso. É que também do outro lado, também, não no meu caso, tá? Mas eu vejo em muitas horas que falta profissionalismo mesmo também. Sim. Falta organização da própria turma. Às vezes o pessoal não tem um software, não sabe gerenciar os seus negócios. Pô, pensa, ele é um empreendedor também. Sim. Total. Entendeu? E muitos deles são empreendedores executores, não sabem fazer gestão. Pensa fazer um cálculo de quantos pregos você precisa para construir um prédio. E quando falta, vai comprar mais caro, porque não se programou, não se planejou. Acredito isso, né? Mas e aí, a gente tem tudo isso. Gui, o que você faz? Olá, primo. Vou começar a contar minha história, vou ter que voltar um pouquinho atrás no tempo aí. Recém-formado, me formei em administração, né, no ano de 2011. Recém-formado na faculdade, fui trabalhar com meu pai. Meu pai tinha um varejo, tintas, na minha cidade, fora, e comecei trabalhando com ele. Bom, logo no início, me incomodava muito a concorrência predatória do varejo de tintas. Todo mundo vendendo basicamente ali o mesmo produto, com pouca diferenciação, e isso me incomodava muito. E eu comecei a pensar em formas ali de trazer diferenciação para a loja. Eu lembro que lá na minha cidade tinha uma rua lá que tinha tanta loja que a gente até chamava de faixa de Gaza, de tanto que era guerra de preço entre as lojas. E então isso me incomodou e eu fui comecei a conversar com os clientes da loja, né, para ver ali se achava alguma oportunidade e tal. Não, e nisso, mas você já era do meio aí, né? Eu já era do meio, meu pai era do varejo. Porque isso não ia me incomodar, por exemplo. Entendeu? Se eu tivesse passado Eu tava por essa trabalhando loja, recém-formado, rua, entendeu? Mas quando você fala que você é do meio, quando você fala do varejo, seu pai tinha uma loja de tinta. Exato, meu pai tinha uma loja de Não tinta. era construtor. Não, ainda não. Aí eu vou chegar lá. Isso me incomodava porque eu tava trabalhando com ele, né? Entendi. Então, recém-formado em administração, a gente vem com um monte de ideia na cabeça e querendo colocar a mão na massa ali para fazer acontecer. E nisso, conversando com os clientes da loja, eu percebi ali que tinha um problema recorrente que era na contratação de mão de obra. Então, os clientes compravam lá tinta, principalmente os clientes de condomínios, né? E empresas, clientes mais corporativos, e não tinham empresas profissionais para executar aquelas obras ali de pintura e de manutenção de fachadas, né? E então isso me deu um estalo ali e eu vi ali uma primeira oportunidade de empreender. Por que não abrir uma empresa, né, para prestar serviços profissionais para esse público de condomínios residenciais, tá? E de fachadas de prédio, né? E aplicar a tinta, vender a tinta já aplicada na superfície, né? Isso agregaria valor e resolveria ali um problema daquele mercado. Então foi onde que eu entrei, de fato, comecei a atuar ali no mercado da construção civil. Comecei a minha empresa na época. Então, essa primeira jornada aí empreendendo, montei a empresa, então, para prestar serviços de pintura e manutenção de fachadas prediais, muito focado ali em verticalização, em prédio, serviços verticais em altura, que era onde que tinha maior carência ali na cidade. A cidade lá mora bastante prédio. E logo começou a dar certo a empresa, então foi onde que eu comecei a botar o pé aí na construção civil. Bom, e logo no início aí já me deparei com enormes desafios. Como o Kaique falou ali da questão dos materiais, né? Eu tinha que acertar bastante o cálculo ali dos orçamentos, porque meus orçamentos já eram a preço fechado, com material e mão de obra. Eu já vendia a tinta aplicada, eu tinha que calcular tudo o quantitativo. Como você conseguiu o seu primeiro cliente? Eu consegui através da loja, que era o meu principal canal de aquisição ali naquele momento. Então foi onde que eu cheguei à oportunidade, já tinha um canal de aquisição, eu fiz uma parceria, já comprava material lá na loja, então eu vi Depois ali... ver um cliente lá comprando muita tinta, assim, que você precisa disso, que é um... Não, a própria loja já me indicava ali. Ah, entendi. Quando tinha o perfil que era Mas, peraí, a loja que era a loja do seu pai. a loja do meu pai. Então, olha que interessante. Tinha uma estrutura onde as pessoas iam pra comprar tinta e, cara, ele oferecia o próximo passo para essas pessoas. Que é aplicar tinta e não se sujar com isso. Coisa que você não fazia anteriormente, né? Exato. Ali foi uma forma de diferenciação. E isso daí entra muito naquele conceito que a gente fala dos 3 dinheiros. Que é o dinheiro que você ganha, o dinheiro que você perde e o dinheiro que você deixa de ganhar. Então, o empreendedor, ele geralmente quer vender mais tinta. O empreendedor, ele quer gastar menos na loja. O empreendedor esquece que tem o dinheiro que ele deixa na mesa. Porque o cara, ele vai comprar tinta aqui na sua loja e vai executar isso daqui com outro empreendedor. Ou então ele vai, compra tinta e depois tem que contratar um terceiro para usar essa tinta porque ele não sabe manusear a tinta. Isso. Né? E aí, aqui no grupo, acho que erros e acertos, os maiores erros foram quando a gente deixou de pensar em qual que era o próximo passo óbvio para o cliente e começou a pensar em um negócio completamente nada a ver. Né? Então, se a gente acerta o próximo passo do empreendedor, que é geralmente assim, qual que é o próximo passo do nosso cliente, a gente acaba aumentando o ticket médio do nosso cliente, né? Então, assim, genial, perfeito. E você tinha uma fonte de aquisição
onde o cliente vinha, um espaço físico, e aí o mesmo custo de aquisição, ele era usado só que para um faturamento muito maior, né? Exato. E ele fez uma coisa, assim, que nessa linha que você está falando, ele aumentou o nível de consciência dele, mas ele entendeu a dor do cliente dele. Então ele resolveu alguma coisa, ele resolveu uma solução, criou uma solução que resolve uma dor real. Então ele não ficou só ali vendendo tinta, ele olhou o valor que tinha todo no processo baseado em ser uma parabólica de problema. Ele disse, cara, o que mais... Isso é a história que você falou do outro dinheiro, né? O que mais eu posso fazer que eu posso ganhar dinheiro com isso? Perfeito. Exatamente, existe uma dor real ali e eu escolhi nichar, né? Então, selecionei ali uns clientes, eu não trabalhava para pessoa física, era para pessoa jurídica, mais voltado para condomínios e mais voltado para altura, que é onde tinha também um valor agregado maior no serviço, tá? E onde tinha maior carência no mercado ali naquela época. Então, logo no início, a empresa deu certo ali, estava começando bem, tinha bastante movimento, o canal de aquisição da loja estava funcionando legal, porém já começaram os primeiros desafios, né? Como eu estava falando, a questão dos orçamentos. Os orçamentos são uma arte, você fazer orçamento, são várias variáveis envolvidas ali, como cálculo de material, a produtividade da mão de obra, os equipamentos, a condição climática, logística, então tudo isso impacta ali. E você acertar ou errar o orçamento pode ser determinante para o sucesso do negócio, de um negócio na construção civil. Tá? E aí foram aparecendo outras oportunidades também, não só na pintura, como na manutenção, na reforma de fachadas, né? E aí o mercado vai te dizendo o que ele está precisando e a gente vai se adequando ali para poder atender, né? Por que eu tô contando isso, né? Porque foi dessa minha primeira experiência que surgiu agora Mais Controle, que a gente vai entrar. Então, os desafios de gestão desse meu primeiro negócio, da empresa de serviço, eram enormes, como orçamento, toda a gestão dos custos. Cada obra tinha que ser tratada como um centro de custo diferente para que a gente pudesse fazer um comparativo de orçado e realizado e aplicar melhoria contínua, né? Eu tinha uma cabeça de gestão, trouxe essa cabeça para dentro do negócio e ali a gente foi desenvolvendo processos, toda a parte de controle, né? Mas ainda assim estava dando muito trabalho e precisava de mais gente ali para ajudar na operação. Nessa época a empresa chegou a ter 50 funcionários e estava com um time legal ali. E aí foi onde que um amigo meu de longa data, o Marcel, se formou em Belo Horizonte, engenharia. Eu o convidei para trabalhar comigo nessa empresa e para me ajudar ali na parte de controle, né, e gestão dessa empresa. Bom, o Marcel tinha um conhecimento grande de planilhas, fizemos bastante coisa automatizada ali, mas ainda assim eram inúmeras planilhas para a gente fazer a gestão e os números davam muito trabalho para a gente conseguir. Então, a gente viu ali que existia, de fato, também um problema para poder fazer a gestão dessa empresa. E aí foi onde que a gente começou a buscar por alguma solução. Buscamos no mercado, buscamos na internet, conversamos com amigos de construtoras, amigos de outras empresas de serviço também, amigos de engenharia, e todos eles estavam fazendo da mesma forma, com planilhas. E ninguém estava satisfeito. Era muita planilha, as informações eram custosas, os dados eram caros de conseguir. Então, a gente viu ali que existia um problema. Qual foi o ano disso? Isso nós estamos falando em 2014. E ali existia, de fato, um problema, né? Então, a gente dali deu aquele estalo. Onde tem problema, tem oportunidade, né? Vamos ver o que a gente consegue, vamos aprofundar mais nisso aí. E começamos a pesquisar, então, na internet e nada, não tinha software. Somente tinham softwares para grandes empresas, que eram complexos, eram caros, enfim, não atendiam as pequenas empresas. Então, olha só, você teve essa ideia a partir de um problema que você estava passando no dia a dia e você falou, outras pessoas no meu mercado também têm esse problema. Exatamente. Entendi. Aí você falou, cara, esse negócio de usar planilha aqui não tá com nada. Mas, pô... De novo, ele olhou além do óbvio. De novo, ele olhou uma forma de resolver um problema. Imagina a planilha de um prédio de apartamento de 4 anos de obra. Essa planilha vai longe. Mas eu tenho uma dúvida, não tem software? Não tinha software em 2014? Só tinha software para grandes empresas da construção civil e eram todos muito caros. Chegamos a fazer pesquisa, demonstração e tal, eram caros e complexos, não entrava na nossa realidade ali. E aí começamos, esse primeiro estalo foi em 2014, final de 14, aí começamos em 2015 a pesquisar soluções aí no mercado, zero. Aí conversamos com todos conhecidos aí também do segmento, e aí foi onde que a gente resolveu. O Marcel, em Belo Horizonte, ele tinha tido contato lá com tecnologia, e aí foi onde que a gente teve a ideia de entender melhor esse mercado de tecnologia, para ver se a gente conseguiria ali, desenvolver algo que fosse para a gente e para atender esse mercado. Né? Mas a primeira empresa ali ainda estava rodando. A primeira empresa estava rodando. E que era o que sustentava, né? Que é o que sustentava, exatamente. E ele estava trabalhando comigo ali naquela época também. Aí você fundou com o seu sócio essa história de o software para gerenciamento de obra. Exato. A princípio, as suas próprias obras, né? Você primeiro criou para você, então. Na verdade, não fazia sentido eu criar para mim. Eu vi que existia a mesma dor que eu estava tendo ali, era a dor de muitas outras Você validou com empresas. você, isso que ele quer dizer. Validei comigo,
validei com amigos também. E antes de desenvolver, né, a gente fez uma pesquisa de mercado, nível Brasil, para entender se era coisa da nossa cabeça, dos nossos amigos, ou se era realmente algo E como você nível fez essa Brasil. pesquisa? Então, primeiro a gente fomos na internet, levantamos o tamanho do mercado, a gente chegou numa faixa de 100 mil empresas, de pequenas e médias, naquela época. E aí a gente fez uma lista de 200 empresas e ligamos para todas elas e fizemos pesquisa por telefone. E o que vocês perguntavam para eles? E a gente perguntava como que eles estavam fazendo a gestão, quais eram os desafios da empresa, e todos ali falavam bem parecido ali, que estavam usando planilhas de Excel e não estavam satisfeitos com os resultados. Então ali deu mais uma validação ali para aquela ideia que a gente estava tendo. Entendi. E aí vocês, olhando para isso, vocês começaram a desenvolver. Algum de vocês desenvolvem? Não, nenhum dos dois era programadores. Então qual que era o próximo passo? Contratar programadores? Né? Isso veio na nossa cabeça. Não. A gente deu um passo para trás e falou, vamos primeiro prototipar, que é a importância de você ter a ideia na sua cabeça, mas tirar ela, tangibilizar ela de alguma forma. E a gente fez um protótipo da primeira versão do software em Excel, tudo em Excel. A gente utilizou ali as habilidades do Marcel, nosso conhecimento das dores do mercado e fizemos a primeira versão do Mais Controle. Não funcional, mas em um Excel. Visual, em Excel. Entendi. E aí com o Ou seja, já que o Excel não está funcionando, vamos usar o Excel para fazer o protótipo. Ah, mas que loucura. Bom, porque aí já o cara que vai programar já tá mapeado ali, Mas qual né? que seria a diferença aí? De usar o Excel ou de, cara, botar num software? O que resolveria para as pessoas, já que o problema deles era desorganização e algumas outras coisas? Assim? Era a integração das informações, né? O custo de você conseguir uma informação no Excel, como cada obra era um centro de custo, cada obra tinha seu orçamento, cada obra tinha inúmeros lançamentos financeiros, tinha que ser cruzado essas informações, então era muita planilha. E para você fazer essas informações consolidadas, gastava-se muito tempo e precisava de uma pessoa que tinha um Excel avançado para fazer isso. Perfeito. Então não era escalável. Perfeito. Aí vocês começaram a criar isso daí. E aí, como que vocês validaram esse negócio, assim, na prática? Vocês fizeram esse protótipo, aí vocês pediram para alguém desenvolver, pagaram, vocês fizeram uma venda, como que foi o negócio? Exatamente. Com base no protótipo, a gente conseguiu levar ali para algumas outras empresas também, pelo menos conseguirem ver o que a gente estava querendo fazer. Protótipo devia ser um form, né? Cadastramento. Cara, dá para fazer protótipo de qualquer forma, né? É importante você colocar ali para testar a hipótese, tangibilizar essa ideia e mostrar como que você quer resolver aquele problema. É porque o cara ele tinha uma ideia, mas na verdade a ideia fica aqui, né? E a ideia é muito particular. E a gente fala assim, a hipótese é que importa. Que aí você testa a hipótese através de um protótipo, e não a ideia, né? E não tem valor a ideia, mas a hipótese tem. E somente testada como fez. E também não importa que meio ele está usando. Pode ser um form, pode ser o que for. Papel. Ele fez o papel, foi um protótipo, né? Uma telinha, né? Exatamente, as telas, né? E com base no protótipo, aí sim a gente conseguiu encontrar programadores, né? Porque muita gente às vezes quer tirar uma ideia do papel, quer tirar da cabeça, mas acha que contrataram o programador? A gente contratou. Cara, deve ter sido até muito mais fácil para esse programador, porque, já tem um visual pronto ali. Você não tem que ficar trocando ideia. Cara, eu pensei num negócio assim, ó. Aí o programador fica, tipo, batendo na cabeça. O programador não faz milagre, né? Você tem que chegar ali com documentação para ele. Mas, cara, isso daí é uma coisa que eu aprendi. É muito difícil as pessoas lerem a sua mente. Não é mesmo? Então, cara, quanto mais redondo tiver o que você precisa, desenhado, bonitinho, mais fácil é alguém, cara, programar exatamente o que você quer ou desenhar o que você quer. Então, por exemplo, dashboard. A gente tem feito muitos dashboards aqui na empresa. Cara, às vezes eu quero isso. Na minha cabeça tá tão óbvio. Aí a pessoa vem com um negócio completamente diferente. Fala, cara, peraí. Eu pego uma folha de papel. Eu falo, cara, é assim. Tá. Aí eu vou e desenho. E aí vem redondíssimo. Então, onde tá o problema? Tava em mim. Você desenhou. Tava em mim que não tinha deixado claro o que eu queria. Sim. Então, assim, você deixar, assim, passar às vezes mais tempo deixando claro pra pessoa o que você quer, vai te poupar muito retrabalho lá na frente. É porque o programador ele não sabe pra que de fato você quer aquele gráfico, aquela planilha, aquela tabela. Tecnicamente, a gente chama isso de discovery. Tecnicamente. Então, o desenho, você falou tudo. Passa mais tempo desenhando, fazendo discovery da ideia, da hipótese, tudo que você aprendeu na validação, né, naquela hipótese, e aí você desenha as telas. E aí vem o que o Kaique falou. Assim, o programador ele vai pegar aquilo e vai programar, codificar aquilo. E hoje tem até software que é no code, né? Que daquela tela ele já faz o sistema automaticamente. Então, É verdade. Mas eu acho que eles não se esforçam pra entender muito. como Às é, vezes você rapaz? acha que tem também um pouco Ah, disso? acho que sim, porque você percebe que quando você conversa com a galera mais tech, pode ser o cara do Dash ou o cara programador, ele geralmente vai falar que não dá. Por quê? É verdade. Porque você não consegue ter conhecimento pra contestar se dá ou não.
E aí você começa assim, mas cara, não é possível. Você começa a ficar tipo assim, não, cara, Você mas vai dá. levar porrada dos devs aí que vão deixar um Aí- comentário pra você. Vou falar um Mas negócio. é Na minha verdade. área, se eu chego lá pros meus editores, lá pros meus. Falo assim, faz É isso, ele fala verdade. não dá, eu falo, cara, você tá num É software verdade. que editou Avengers. Você tá Pode. falando pra mim falando que não dá pra fazer? Pode Esse é um bom perceber. argumento, Isso é Kaique. sacanagem comigo, né? Esse é um bom Pode argumento, perceber cara. que é assim, geralmente, hein? Às vezes você é um cara fora da curva. Da curva, é verdade. Aí, beleza. Aí você pegou, produziu e como você fez sua primeira venda agora? Pois é, aí com o software pronto, esse foi o nosso próximo desafio, né? A dor surgiu em 14, depois a pesquisa foi em 15, final de 15. Aí nisso a gente foi fazendo em paralelo, a gente sabia que não podia largar tudo para abraçar essa ideia, porque seria um risco muito grande, e seria algo também que ia maturar muito longo prazo. Porque o mercado na época ainda não estava talvez preparado para comprar, e a gente teria que desenvolver um software que fosse fácil de utilizar e fosse acessível financeiramente para essas pequenas empresas, né? É porque ele escolheu o nicho PME, né? Você falou que são 100 mil empresas. Na época eram 15, Alcançável ou endereçável? total. Total? Cara, e aí? Aí me conta quando você fez sua primeira venda. Tô Bom, ansioso. esse foi o desafio, né? A gente com a primeira versão, a versão ainda não era muito boa. Eu já comecei a utilizar na minha própria empresa, né? Então, isso foi bom. E aí não tinha quem xingar, né, cara? E tinha alguns amigos ali também, que a gente começou a vender para conhecidos. A primeira venda foi pela internet. A gente colocou um site, a gente subiu o site. Isso tudo quando os desenvolvedores ainda estavam em processo de desenvolver a primeira versão, a gente já tinha feito o site. A gente estava estudando muito inbound marketing. Que tava Mas já muito... era mais controle já o nome? Já era mais controle, sempre foi mais controle. Inbound marketing estava muito em voga na época, ali, difundido pela RD, pela Rock. Então a gente fomos até no RD nos capacitar e tal. E dali a gente subiu. Quando a gente subiu a primeira versão, a gente já tinha blog, então a gente já estava posicionando ali. E ali do nada veio uma empresa lá do Sul e se cadastrou para usar o teste gratuito. Captando pelo blog ali. Pelo blog. Mas É, uma o empresa blog, pequena, só o média? blog. Pequena. Pequena empresa. Bem na linha ali que a gente atendia. Aí vocês tinham uma versão trial ali. A gente tinha a versão trial, ninguém tava full ainda, né? A gente subiu tudo lá. Eu continuei na minha empresa. O Marcel dessa época já não tava mais comigo. Tava Ele tava full time, né? Ninguém full time, a gente trabalhava muito à noite, final de semana. E aí, quando esse cara caiu, essa primeira empresa, eu atendi ele no telefone, eu tava na rua pra poder dar instrução pra ele de como que ele ia fazer e tal. Meio que foi a nossa primeira venda. Ele gostou do que viu. Esse cara converteu depois, então. Esse cara converteu depois. Tá com vocês até hoje? Tava até pouco tempo atrás. Eita, deu tchau. Eita, deu tchau. O primeiro... Não, se churnou até agora há pouco, foi 5 anos. cinco pô. anos. O segundo tá com a gente até hoje. LTV grande. Segundo é lá de o Vitória. primeiro não tá. O primeiro foi do Sul, o segundo foi de Ele Vitória. foi para o concorrente? Não, ele fechou a empresa. Ei, É por isso que churnou. Ele mudou de segmento. Tá Espero que não perdoado. fechou, porque a gestão dele não tava legal, né, Na Gabriel? verdade, Tá ele mudou. perdoado, Ele tá mudou de bem. segmento. Caraca, legal. Agora, qual que era o seu modelo de assinatura, de venda ali, quando você lançou o negócio? O modelo era de assinatura, eu me lembro até hoje, era R$69 ali por mês. Trial, R$69? R$69. Puta, não fecha a conta. Não fecha. Não tem a como conta não fechar a fecha. conta. Mas o primo Era paralelo. era muito ruim, Tô cara. defendendo. Era muito Vou ser ruim, que o sincero, software era A ruim. primeira versão do software era ruim. Pô, esse cara ainda guardou 5 anos, meu amigo. com a Era versão ruim, mas resolvia ali o primeiro problema, que era a parte de orçamento, de Cara, orçado e realizado. Se era ruim e os caras ficaram até hoje, é que realmente não tinha solução, cara. Ou era isso, ou era 10 Então, mil é planilhas barato, de Não também, tem cara, solução 69 para pila? competir com você Cara, hoje? Quanto é o valor hoje? Tem aquela frase, né? Se você lançou se você tem orgulho da primeira versão do seu software, é porque você lançou tarde demais. Verdade. Então hoje a gente tem vergonha, mas ao mesmo tempo a gente tem orgulho da gente ter lançado naquela época. Que foi... Quanto Mas é hoje? Quanto é hoje? Hoje é a partir de R$209. 209. O software ele é todo modularizado. Na época a gente tinha só uma primeira versão, né? Modularizado, o cara vai pagando conforme vai usando? Exato. Uma suíte de serviço. Ele Ele quer orçamento, ele quer controle de obra, ele quer... Exatamente. A gente tem um pacote básico ali, que é a parte de financeiro e orçamento, que atende a maior parte das empresas, porém tem empresas maiores ali, que são de outros módulos. Mas qual que é o ticket médio hoje, vocês? Hoje é R$300. R$300. Quantos clientes vocês têm? Hoje a gente tem 800 clientes. Pô, quando a gente investiu tinha 500. Pois é. É um negócio de 2,8 milhões anos. Mas, cara, com um ticket de R$300, eu tenho muita dificuldade sobre esse negócio. Assim, vocês têm outro serviço ou não? O nosso LTV é alto. Não, o LTV,
sim, mas olha só, você tem algum outro produto que vocês vendem? Não. Não? Porque, ó, se você é R$300 o ticket médio, vocês têm 100 mil empresas, isso é o tamanho total do mercado. Se vocês tivessem todas as empresas do Brasil, cara, vocês fariam 30 milhões por mês. Ou seja, vocês fariam, cara, 360 milhões por ano de faturamento se vocês tivessem todas as empresas do Brasil. Hoje o mercado aumentou, né? 100 mil era naquela época. Quantas tem hoje? Hoje tem mais de 150 mil. 150 crescendo mil. ainda. Tá crescendo. A gente teria um faturamento total num ticket médio projetado de 540 milhões. Tem que dar um jeito de, cara, botar upsell nesse negócio aqui. Então, mas... Hoje a gente tem 50 mil obras cadastradas na plataforma. Tá? Cara, pra você Então, ver, o a gente dinheiro grande não tá aí. A gente tá olhando aí para os próximos passos. Legal. Capito, deixa eu fazer uma pergunta pra você, que é muito importante, não é mesmo? Você já investiu no Mais Controle? Em 2014. Na verdade, eu vou começar a mudar a pergunta. Eu falo assim, quando você investiu? Vai ser sempre assim. Esse ano. Né? Esse ano? Junto com vocês. Junto com você, cidadão. Quer acreditar? Você viu como o Capito tá ligeiro? Seu como o Capito tá ligeiro? Tá ligeiro. Ele tá ligeiraço, Você tá nessa empresa também, cidadão. Tá ligeiro. Capito, a qual valuation que a gente entrou? 15? Foi 15. 15 milhões? 800 mil reais? Quanto Foi o cheque de 1. O cheque de 1 milhão. Um milhãozinho? Então, A gente 1 milhão. entrou no valuation de 15 milhões. Qual que foi a lógica do valuation que a gente entrou? O LTM dele, um pouco de NTM, ele tava com LTM de 1,5 milhão, se não me engano. A gente tava com MRR de 130. Não, traduz essas paradas aí pra gente. O ARR por 10 ali deu nessa faixa aí. Foi o ARR do LTM. Foi o ARR, foi do MRR. A gente pegou o MRR de 130 E jogou pra 12. Vezes 12, vezes 10. Vezes 10. Ô, Thiago, tá todo mundo perdido. Cara, calma, vamos lá. Com uma caneta, falando assim que LR, LM, LD, LC, Traduz LD. aí. O que é isso? É código do GTA? MRR seria o Monthly Recurring Revenue. Então seria o faturamento mensal. Ok. Então quando eu falo meu MRR é 100 mil, Lembra que é de serviço, hein? Lembra Isso. que é de serviço. quando eu falo que MRR é 100 mil, é porque hoje ele tem de assinatura, por exemplo, 100 mil por mês. Se o ARR é 12 vezes o MRR, ou seja, o ARR anual, o ARR é 1 milhão e 200, por exemplo, né? Então, quando o MRR é 100 mil, o ARR é 1,2 milhão. Ok. Quando a gente fala LTM, é o Last 12 Months. São os últimos 12 meses. Então, a gente tá falando dos últimos 12 meses. E se a gente e não entrou... o ano fechado, é os últimos 12. Isso. Se a gente entrou num valuation de 15 milhões, levando em consideração o LTM, e a gente pagou um múltiplo de quantas vezes? 10 vezes. 10 vezes. Então, cara, os últimos 12 meses faturaram 1,5 milhão. Mas a gente pagou um Perfeito. múltiplo de 10 vezes porque ele estava muito bem estruturado. A empresa está muito redonda. Então não é comum a gente aplicar 10 na cara, assim. Tem que ter muita coisa agregada, incluindo o NTM, o Next 12. Porque o que acontece hoje, ele já falou. Quando a gente entrou, ele tinha 500 clientes. Hoje tem 800 Deixa clientes. eu perguntar uma coisa. Qual que está sendo o seu ritmo de crescimento? A gente tem crescido em torno de 5, 6% ao mês. 5, 6% ao mês. É, Então, seu CAGR está ali na casa de... ao ano, né? Tá dando 80, 100. deve mais do que isso. Se é 6 a 8% ao mês, é Próximo. 100% ao ano. Próximo de 100% ao ano. O CAGR é o Compound Annual Growth Rate. Não, se bem que na verdade seria... Foi 5, né? Entre 5. Seria o crescimento composto anual, né? Legal. Caplito. Bom, negócio bom, Toca organizado. aí, Caplito. Toca aí. Boa. Agora, Meu Deus. a gente... Eu fico feliz quando você fica feliz com os negócios que a gente investe. Eu gosto. O negócio é B2B, Não, né, e Caplito? você sinceramente, você é genuíno nesse tesão. Pô, esse eu gostei. Eu acho o caralho. Total. Agora, cara, hoje como que tá, assim, o gerenciamento de caixa do negócio? Você chega a gerar caixa, como que é a sua estrutura de custo? Tem margem, não tem? Sim, a empresa a gente tá break-vado, estamos super saudável aí. Ele não gastou o dinheiro ainda. A gente ainda não Legal. começou a gastar. Tá no Isso me preocupa, hein? CDIzão 14, 15%? Tá no CDIzão, isso aí, tá bem aplicado. Mas esse cheque nos deu uma segurança. Onde que tá aplicado esse dinheiro, cara? Tá aplicado... Você quer falar? Pode falar. Eu quero, só Nada a ver, pô. pra ver pra onde que você vai depois desse podcast. Tá aplicado no CDB do Santander. Aí, vamos passar, já vamos conversar. Vamos já. embora. Tem que fazer até uma conversinha séria aí, viu, senhor Guilherme? Legal. Então, tá no estrutura de caixa assim, legal. Isso, essa captação foi muito importante pra gente, porque nos deu segurança de investir mais pesado, de acelerar, de contratar talentos. A gente tá contratando
pessoas sêniores. Agora é a hora da virada, agora é a hora dele acelerar Exato. para crescer, porque a estrutura e o software tá já redondo. Agora a gente tem muito orgulho do nosso produto. Mas eu tenho uma dúvida ainda. Quando você parou de trabalhar na empresa de soluções de serviço lá de pintura e começou a focar só na Mais Controle? Foi no ano de 2022. Caramba, velho. A gente foi Mas tá 100% agora, né? 100% full. Todo Não, mundo. porque a Plito não faria isso. Não faria. de- Exato. Às vezes... Mas o que você fez? Porque a empresa ainda... A gente pegava todo o nosso dinheiro da empresa e reinvestia nela. Então, a gente precisava ali... eu trabalhava à noite, final de semana, então eu vinha num ritmo muito acelerado. E aos poucos a gente foi... Sempre foi o meu plano, tá full time no controle. Quem foi um Aí eu empreendedor fechei, de sucesso não encerrei. vê os tombos que ele leva. Exato. verdade. Encerrei a Ô, empresa. cara, deixa eu falar um negócio com esse dinheiro. Que você falou um negócio agora que pode ser muito interessante, mas pode ser muito perigoso também. Que é tipo, não, agora que a gente fez a captação, a gente pode, cara, começar a contratar alguns bons talentos, gente mais sênior, etc. E vou te falar um negócio, cara, nem sempre é isso, bicho. De verdade. A gente capta um dinheiro e aí a gente fala, não, agora eu posso subir de patamar a minha empresa. Nem sempre é isso. Nem sempre é isso, porque às vezes a gente começa a se perder, começa a engessar o nosso processo, trazendo gente muito sênior para um business que ainda é muito inicial, um business que é muito rápido, é muito diferente, você entendeu? Então assim, cara, não deixa de lado o que te trouxe até aqui. Concordo. Modelo de vendas, margem alta, custo baixo, execução, muito mais. Não faz essa cagada, cara. Não, concordo. De A verdade. gente é muito pé no chão, primo. A gente Legal, veio cara. até aqui bootstrap, né? Então a gente tem todas essas premissas aí. Legal, cara. Pensamento de longo prazo, fazer mais não com abrir mão da cultura, né? fazer mais com menos. Crescimento. A Se gente você tá tem o até- quê? 15 pessoas, né? Hoje? A gente tá com 25 pessoas no 25. time. Fizemos agora recentemente um guia de cultura, tá todo mundo muito bem engajado. Quantas pessoas vocês tinham no começo do ano, mais ou menos? Você lembra? Cara, a gente tinha em torno, um número exato aí, vamos falar, umas 15. Então, é 15, quando a gente investiu, pô. é. Quando a gente investiu era 15, umas por isso que eu 15. falei o número. Isso aí. Mas por que você já dobrou de pessoas, cara, quase? Porque a gente tá crescendo, né? Mas, ó, mas esse que é o ponto, cara. Você tinha 500 clientes, certo? 15 pessoas. Agora tá 800 clientes, 25 pessoas. O que geralmente eu vi? Não é que tá errado, tá? É só assim, uma reflexão pra você. Porque eu aprendi que na maioria das vezes tá errado, tá? A gente conseguia com 15 pessoas, cara, fazer 500 clientes. Aí agora, pra fazer 800 clientes, eu tô com 25 pessoas. Mas- Ao invés de, cara, eu manter essa estrutura e escalar, entendeu? E sempre operar ali sem ociosidade. Mas Porque a fala gente tá preparando pro próximo salto de crescimento. Tudo Então, bem, com mas essa fala mesma- onde você alocou essas outras 10 pessoas. Assim, você contratou para quê? A gente tá com as lideranças hoje das áreas, né? Então, a gente contratou muito para tecnologia, marketing, justamente para a gente preparar para o próximo salto de crescimento. Então, E o que é o próximo salto de o crescimento? próximo salto de crescimento é dobrar. A gente quer crescer 4 vezes nos próximos 4 anos. É a história do Então, a gente triple, double. A gente está preparando a base da empresa, as pessoas que estão com a gente. O que é o marketing no seu caso? O marketing, ele é muito pro inbound, né? Então, mas aí você contratou gente pra que área do marketing? A gente contratou gente para redes sociais, para audiovisual Tá bom. e copy e tráfego. Você não tinha time de marketing? Não, a gente tinha um estagiário, né? Tá. A gente foi contratando e hoje a gente Tráfego, copy, inbound, tem... a gente tem 4 pessoas no marketing, a empresa é enxuta. filmmaker. E aí ela cresceu para 800 Já tá clientes. fazendo um estrago aí. E o final do ano daí que vem... não precisa passar daí. Exato, não. No final do- Agora é dobrar. Eu ainda acho que o social media e o filmmaker é a mesma pessoa. Tá, mas isso, cara? é isso, velho. Eu já Calma. fui essa Não, mesma depende do pessoa. estágio, né? É, Depende já do foi- estágio. Mas é que, tá enfim, louco. A gente- não é o mesmo estágio que o que a gente estava lá atrás. Vamos lá, com essas 25 pessoas. pessoas, você tem 800 clientes, você quer ir para quantos clientes com os 25? Acho que esse é importante. Então, provavelmente não com os 25, mas algo em torno de 30 ali, a gente quer chegar em cliente. 1900. Então, 1900 escala. clientes. Então, a gente tem bastante fica- consciência em relação Cadê a esse isso. E time de proporção? vendas? Como que você tá... dessas 10 pessoas, você contratou alguém para time de vendas? Tirando o marketing, né, Sim. desse mundo? Hoje tem um gerente de vendas, a gente tem 2 closers e Tá. 2 SDRs, Você que tem são gerente de responsáveis vendas, pelos das coisas... que por é fazer o o SDR? O SDR que qualifica o lead para é o pré-vendas, né? Pré-vendas, entendi. Porque os closers eles trabalham mais na demonstração. Você tá fazendo feira? A gente tem feito pouca, né? A gente tem feito uma vez por ano. Porque você tá só no online, né? De repente ele ir presencial numa verdade. feira dessa, ele vai ter muito cliente. Standzinho, solução. Mas é que é legal, acho que a cabeça do Guilherme, pelo que eu tô entendendo, é uma cabeça nativa digital. A primeira vez que ele fez veio do inbound. Isso eu acho que é bem legal, porque ele consegue ter um CAC baixo ao longo do tempo. Aí ele tem já a cabeça, só pelo fato de ter falado SDR Closer, já significa que esse cara sabe o que é receita previsível, não é? Então ele tem o processo, deve ter o processo de, cara, landing page, fluxo, tráfego, levantada de mão, SDR qualifica, o Closer vai e fecha. Exato. É mais ou menos assim que você está fazendo. Perfeito. Então, quantos leads qualificados vocês estão captando por dia? Meu primo, eu vou te falar o número de demonstrações, pode ser? Tá bom. Bom, na verdade, a gente tá em torno. Tem dia que vai mais, tem dia que vai menos, mas vou
responder a primeira pergunta que você fez, em torno de 15 ali. 15 leads qualificados, já levantada de mão, né? E isso cai e depois vai para demonstração. A gente está com uma taxa de conversão de demo para fechamento de 45%. Demo para fechamento. Para fechamento. 15 são levantados de mão. Dos 15, nem todos são demo. Nem todos são demo. Vamos dizer 7 demo? Vamos falar aí. Metade é demo, aí dos demo, cara, quase 50% converte. 3 converte. Mais ou menos 3 por dia. 45% a gente tá... Quando você tá pagando aqui o lead qualificado ou a venda, você sabe? Nosso CAC? Se você achar que é muito estratégico, não precisa abrir. Acho que melhor não. Tá bom. Cara, legal. Então, olha só, 3. Agora, o desafio é, mais do que dar uma porrada, porque aqui a gente cresceu em dar uma porrada. Sim, Hoje a nossa cabeça já é assim, cara, eu preciso encontrar o que é modelo constante. Mas só que ele falou que o Live TV dele é muito bom, né? Então, lindo. Nossa, né? é uma solução ad eterna, né? Se a Porque, empresa existe, uma não tem por vez que ela que a cancelar. empresa implanta, né? A gente tem uma equipe de engenheiros que faz processo de implantação. Cara, essa é a cabeça, bicho. mas- Sério, essa é a cabeça. Mas isso que eu pensei. Essa é a cabeça. Pensa você contratar uma plataforma e você coloca todos os dados e usa nos primeiros 6 meses. Você não vai querer sair, porque você botou tudo lá. Porque Você o fez custo, E a né? gente o entrega custo de tanto- você tirar da plataforma é mais fácil você conversar com a plataforma, tentar adequar cada vez mais para sua Exato. empresa do que você fazer E a uma gente troca. entrega tanto o benefício, Kaique, depois que a empresa entra, implanta, ela não quer mais sair. Porque ela tem dados, ela tem informação, com 2, 3 cliques, ela sabe aonde que ela precisa atuar, ela sabe direcionar as decisões. Isso ajuda também ela a vender mais, que a gente tem uma funcionalidade que é o aplicativo diário de obra, que é possível a construtora disponibilizar para o cliente dela um link. Pra acompanhar, Exato. E esse link, ele pode colocar no grupo do WhatsApp que ele tem com o cliente dele, e o cliente clica naquele link ali, ele tá num portal da obra, ele consegue ver as fotos da obra dia a dia. Que legal. Tudo que tá Tá acontecendo pintando, na o que obra. Tá acontecendo, legal. Isso, aí a gente não tá falando só de pintura, a gente tá falando de construção. Hoje a gente atende construtoras, a gente atende pequenas incorporadoras, né? Pequenas e médias empresas da construção civil. Então, empresas de serviços especializados, de pintura, de reforma, toda a cadeia da construção civil a gente atende hoje. Cara, como que faz pra galera? Pô, assim, quem que te contrata? Só pra saber. Se tem alguém aqui assistindo, quem é a empresa que te contrata aqui? São empresas, pequenas e médias empresas da construção civil. Então, Tá são empresas de serviços especializados, como eu falei, que aí entra pintura, reforma, empresas de elétrica, hidráulica, Uma higienização. arquiteta, ela te contrata, por Não, exemplo? arquiteta não. É mais voltado para a empresa, né? Então, a construtora que presta serviço para essa arquiteta provavelmente pode nos contratar. A partir do mestre de obra já tá pra contratar. Então, assim, é mais para O empresa. empreiteiro. É mais para empresa mesmo. A gente Tá. fala que a partir de... Se tiver uma pessoa no administrativo, já encaixa. Entendi. Tá? Então, Porque o alguém tem que empreiteiro... cuidar pra imputar os dados. Se o empreiteiro tiver alguém no administrativo, sim. Se não, ainda não é o momento dele. Se o cara presta Então- serviço, tem 3 pessoas na empresa, já é bom dar uma olhada. Do administrativo, sim. Perfeito. Se já tiver a partir de uma pessoa. Então, a gente tem cliente com uma pessoa no administrativo até 20 pessoas. Legal. Então, a gente olha por esse lado. E construtoras e incorporadoras, né? Então, pequenas e médias empresas aí da construção civil. E para te contratar, para contratar a sua empresa, vai o que? No maiscontrole.com.br? maiscontrole.com.br. A gente é um RP. Mais controle ERP junto? ERP. Ou ponto Mais controle ERP. Só digitar mais controle no Google, Pô, a gente tá no primeiro. Um RP por 200, 300 Olha aí, reais é barato. só hein? digitar mais controle no mais Google, controle, ele é o a gente primeiro vai a ser o ser primeiro achado. a ser achado. Mais controle Que é uma beleza. palavra que mais controle pode controlar tudo, né? Caprito, como faz para te encontrar nas redes sociais aí? @João Kepler em qualquer lugar. Kaique, é isso? É isso. É isso? Então tá bom. Vamos pedir pra galera sempre curtir o vídeo, compartilhar. verdade. A gente esquece o básico do bom youtuber, né? Você entendeu, cara? A gente não é YouTube, cara. É, entendeu? Gente, Que é, um galera, recado aí. compartilha aí, não sei o Dá um que lá. recado aí então, Lucas. Entendeu? Gente, curte o vídeo e compartilha.